Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Eu sou o professor Rafael Barbosa. Antes de começar esse vídeo, peço que se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal aqui embaixo, desce o playzinho, clica no botão vermelho, ativa o sininho para receber todas as notificações, porque até o Enem nós vamos estar trabalhando aqui com diversos conteúdos importantes para a sua prova, tá bem? E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre os modelos atômicos, e nós vamos falar especificamente de como esses modelos atômicos eles podem ser cobrados não só da prova do Enem, mas também em alguns vestibulares tradicionais, especialmente vestibulares que tem aqui na minha região, como é o caso da URCA, que podem cobrar de você esse conteúdo. Então logo depois da vinheta vem comigo que essa aula tá muito massa. Então, inicialmente a gente precisa falar de como esses modelos atômicos podem ser cobrados na prova do Enem. Então, eles vão cobrar esses modelos atômicos dentro da competência de Química Geral, tratando ali, né, sobre algumas relações diretas, falando um pouquinho sobre os modelos atômicos e sobre como esses modelos atômicos podem influenciar no conhecimento dos átomos, tá? Então, basicamente, dois tópicos são muito importantes nesse objeto de modelo, né, desse conhecimento do Enem. O modelo corpuscular da matéria, né, que a gente vai falar da teoria atômica de Dalton e dos seus preceitos, e da natureza elétrica da matéria, como é o caso dos modelos atômicos de Thomson, Rutherford e Bohr, ok? Eu vou dividir essa aula em duas partes, ou melhor, acho que não, acho que eu vou trabalhar essa aula logo inteira, onde eu vou tratar para vocês todos os experimentos até o modelo atômico de Rutherford, tá? Em uma aula diferenciada eu coloco apenas o modelo de Bohr, que se aproxima mais do modelo atual que a gente trabalha hoje, tá certo? Então, ó, inicialmente, quando a gente fala de átomos, é necessário lembrar que existe todo um contexto histórico, né, que precisa ser abordado, que precisa ser conhecido por vocês, para vocês entenderem, né, a progressão da história, a progressão desse conhecimento científico. Então, a ideia do átomo surgiu com Leucipo, entre 500 e 430 a.C., que propôs que tudo era feito de partículas indivisíveis, chamadas de átomos, tá? E essa palavra átomos vem do grego, que significa que não pode ser dividido. Lembrando que essa partícula, chamada átomo, ela também tinha ali espaços vazios. Esses espaços vazios, Leucipo não conseguia explicar. Na verdade, Leucipo não conseguia explicar muito bem nem o que era o átomo, né? E aí a visão atomística de Leucipo foi também aceita por um de seus discípulos, que foi Demócrito. Demócrito viveu até um pouquinho mais, né? 460 a 370 a.C., Demócrito é um pouquinho mais novo, que ajudou na disseminação dessa teoria a partir das ideias que Leucipo teve, ok? É bom lembrar que essas ideias eram baseadas basicamente em uma teoria chamada Teoria dos Quatro Elementos. Essa teoria dos quatro elementos, ela foi designada por Aristóteles, tá? E Aristóteles dizia que basicamente tudo que era criado a partir de quatro elementos. Quais são eles? Terra, ar, fogo e água. Então, os quatro elementos eram descritos para que você pudesse explicar basicamente, né, você tivesse uma explicação filosófica, não científica, mas filosófica sobre esses modelos atômicos, tá certo? E aí, logo depois, por volta de 1800, 1808, John Dalton foi o primeiro cara a falar um pouquinho sobre a teoria atômica. Então, ele começou a descrever como esses átomos, né, que foram falados lá na Grécia Antiga, eles realmente poderiam existir e quais eram as características que esses átomos poderiam obedecer. Então, John Dalton, baseado nas leis ponderais, propôs que o átomo seria uma esfera maciça e indivisível, semelhante a uma bola de bilhar. E essa bola de bilhar aqui é justamente a característica básica do modelo de Dalton, né? Dalton achava que realmente os átomos eram uma bola e essa bola realmente tem um aspecto semelhante a uma bola de bilhar. Só que existem algumas proposições que Dalton colocou que elas são bem interessantes. Então, o que é que Dalton falou sobre o átomo? Ele disse o seguinte, que a matéria, embora divisível em grau externo, não é infinitamente. Deve existir um ponto além do qual não podemos seguir dividindo mais a matéria. Escolhi a palavra átomo para nomear essas últimas partículas, cuja existência é escassamente duvidosa, embora sejam muito provavelmente pequenas demais para serem vistas com os melhores microscópicos. Então, veja, eu preciso dizer para vocês um detalhe importante, que Dalton, mesmo tendo formulado uma teoria sobre a existência do átomo, ele não afirma categoricamente que o átomo é assim, e isso nós devemos trazer para a ciência. A ciência ela traz justamente esse viés de que a gente não pode afirmar categoricamente alguma coisa. A gente precisa entender que essas ideias, essas hipóteses, elas podem ser provadas positivamente, como elas podem ser refutadas. E não é para você ficar com raivinha porque a hipótese foi refutada, muito pelo contrário. É para você ter mais confiança de que todos os aspectos científicos, quando eles são comprovadamente
provados, é porque realmente vários crivos, vários testes foram feitos para a gente conseguir entender a existência daquela característica, daquele átomo, certo? Daquela teoria antes embasada. E aí, os postulados de Dalton foram divididos em 5 postulados. Primeiro postulado: todo elemento é constituído por partículas extremamente pequenas chamadas de átomos. 2. Os átomos eles são indestrutíveis e imutáveis, ou seja, não podem ser criados ou destruídos. 3. Os átomos de um mesmo elemento são todos idênticos. Os átomos de diferentes elementos são diferentes e têm diferentes propriedades. 4. Os átomos eles se combinam em proporções fixas em massa para formarem compostos. 5. Em uma reação química, os átomos não são criados nem destruídos. Durante a reação, ocorre apenas um rearranjo de átomos. Veja que Dalton, mesmo diante de toda a limitação teórica da sua época, técnica da sua época, ele formulou postulados que até hoje nós utilizamos. Então, por exemplo, a gente sabe que os átomos de um mesmo elemento químico eles são idênticos entre si. A gente também sabe que os átomos eles se combinam formando proporções fixas. Por exemplo, quando a gente escreve a fórmula da água, quando a gente escreve a fórmula da glicose, veja que os átomos eles tomam proporções fixas, sempre para formar aquela mesma substância, certo? E a gente sabe também que em uma reação química, os átomos eles são rearranjados, exatamente. Um novo rearranjo, os átomos se ligam uns aos outros de maneira diferente, formando assim novas substâncias. Então, Dalton pecou em alguns pontos. Primeiro, o átomo é indestrutível e imutável. Não, o átomo não é indestrutível. Mas aqui nós não estamos fazendo o trabalho de inquisitor de Dalton, tá? É válido lembrar que durante o período de Dalton, essas foram descobertas importantíssimas para o aspecto científico relacionado ao átomo, tá? Os átomos de um mesmo elemento químico são todos idênticos. Em partes, por quê? Porque existem os isótopos que apresentam ali massas diferentes, mesmo sendo de um mesmo elemento químico, eles apresentam massas diferentes, tá? E aí, falando um pouquinho ainda mais sobre Dalton, então com 12 anos, Dalton era o professor em uma escola Quaker. Acho que todo mundo já ouviu falar dessa farinha Quaker, né? Dalton era portador de um tipo de daltonismo denominado deuteranopia. Seus colegas diziam que era praticamente incapaz de falar com clareza, seu aspecto era repugnante, seu tom agressivo, seu andar duro e desconjuntado. Veja o nível de preconceito da época, tá? Então, a Dalton é a prova real de que nós podemos fazer o que nós quisermos, independentemente das nossas limitações. Isso é muito importante para a nossa vida, tá? Ele tinha uma intuição fantástica, imagina o quanto esse cara deveria ser gênio, e ele publicou seus resultados em 1810 no livro chamado de Novo Sistema Filosófico da Química. Então olha que cara top, né? Que cara massa. Ele escreveu um livro somente um livro sobre isso, tá? Só que o modelo de Dalton, como principal característica, assim, como principal limitação, ele não conseguia explicar a natureza elétrica da matéria. Eu, professor Rafael Barbosa, e aí sou eu que estou dizendo, eu acredito que mais por uma questão de limitação técnica. Se Dalton tivesse tido a oportunidade de ter uma quantidade, né, digamos assim, uma relação maior em função da época que ele vivia, eu acredito até que ele pudesse, na verdade, né, que ele pudesse ter aí uma capacidade de explicar essa natureza elétrica. Então, para a gente poder começar a explicar essa natureza elétrica da matéria, a gente precisa falar sobre um experimento chamado experimento dos tubos de raios catódicos. Então, os tubos de descarga eles foram criados no intuito de estudar a condução elétrica em sistemas gasosos. Então, na verdade, é um tubo realmente que tem pressão controlada, né? Que é onde você vai ter uma fonte e essa fonte vai criar uma polarização. Essa polarização vai ter um lado negativo e um lado positivo. Esse lado negativo nós chamamos de cátodo, esse lado positivo nós chamamos de ânodo. Para aquele cara que já vem estudando, muito cuidado, porque aqui nós não estamos falando de pilhas, tá? Nós estamos falando aqui de uma eletrólise. Na verdade não é nem uma eletrólise, mas é uma criação de polos artificial. Então as cargas são invertidas, eu preciso lembrar isso para você, tá? Então esse experimento consiste em aplicar descargas elétricas em um gás a baixa pressão, que é contido num tubo de vidro. Os primeiros tubos de descarga foram criados por Geissler em 1854. Então você já começa a explicar um pouquinho aí esses tubos de raios catódicos, tá? Então os experimentos mais importantes em tubos de descargas foram realizados por William Crookes em 1856, que utilizou o tubo com um formato diferente dos tubos de Geissler, chamados comumente de tubos de Crookes. O que foi que ele fez? Ele conificou esses tubos. Por quê? Porque como são raios, esses raios poderiam ter uma impressão aqui, ó, eles poderiam se propagar e ter uma impressão com ângulos diferentes. E essa impressão com ângulos diferentes
poderia ser importante em alguma descoberta, ou defração de raios, ou deflexão, enfim, nessas situações que poderiam ser analisadas, ok? Baseado nesses estudos aí, nesses tubos de raios catódicos, a gente precisa entender como é que esse experimento ele se faz, né? Como é que ele se processa. Então, no primeiro momento, existe uma descarga à pressão atmosférica, onde praticamente nada é observado. Lembrando que aqui existe uma transmissão elétrica controlada por um difusor elétrico, né? Por uma característica elétrica. Segundo momento, descarga a pressão moderada, né? O gás no interior do tubo começa a emitir uma incandescência, um brilho, e a cor do brilho depende do gás residual que está dentro do tubo. Então, cada gás vai ter um brilho diferente. No terceiro momento, a descarga a pressão muito baixa, onde o brilho do gás desaparece e o vidro próximo ao ânodo começa a brilhar. Então, você vai começar a perceber uma região um pouco mais brilhosa do que a outra. Então, a gente já percebe que está acontecendo algum tipo de fenômeno, né? Então, essa condução de raios acontece diretamente do cátodo, né? Do negativo em direção ao positivo, por isso que eles são chamados de raios catódicos, porque eles partem do cátodo. Embora esses raios tenham características negativas, eles vão em direção ao ânodo, ok? Então, o nome raios catódicos vem justamente do polo onde eles são emitidos, que no caso são os cátodos, ok? Então a gente tem um ânodo, né? Esse ânodo recebendo uma descarga elétrica positiva, enquanto o cátodo recebe uma descarga elétrica negativa, e esses raios eles são emitidos, e aí se criou o tubo ou ampola de Crookes. O tubo ou ampola de Crookes, pessoal, eles foram muito utilizados para projeção de televisão antiga. Essas televisões de tubo são baseados em tubos de Crookes, certo? Então o aparelho de televisão antiga é uma versão moderna desses tubos de Crookes que emitiam esses raios catódicos e se formariam as imagens diferentes que você já deve conhecer. Acho que todo mundo já deve ter visto um tubo como esse de alguma forma aí, beleza? Aqui são tubos de Crookes mais softs, né, mais novos, então são raios catódicos também sendo emitidos, lembrando que a característica desses raios é a mesma, mas a coloração difere de acordo com o gás que está dentro dessa ampola de Crookes, certo? É importante lembrar disso. Quais são as propriedades dos raios catódicos? Primeiro, os raios catódicos eles não são visíveis a olho nu. O brilho produzido pelos raios catódicos só é visto se o tubo estiver recoberto por algum material fosforescente. Se não tiver um material fosforescente, ou seja, que converta e que emita luz, você não consegue perceber. O mais utilizado é o sulfeto de zinco, que emite luz ao interagir com esses raios catódicos. Okay? Então é importante a gente entender como é que se visualizava para você poder conseguir compreender o perfil do teste que Thomson fez. Então os raios catódicos eles se propagam em linha reta, e essa propriedade é demonstrada colocando-se um anteparo, ou seja, uma estrutura anterior à emissão desses raios catódicos na trajetória deles, né? E a sombra formada no fundo do tubo demonstra que a trajetória dele é retilínea. Então perceba que quando o raio catódico incide, ele não consegue ultrapassar, e a trajetória é tão retilínea que ele forma uma sombra exatamente igual ao anteparo, né? Ao objeto que nós tínhamos em questão, beleza? É importante salientar essas características, tá? E aí outras propriedades. Terceiro, os raios catódicos têm massa, tá? Essa propriedade é demonstrada colocando-se um catavento muito leve na trajetória dos raios catódicos. O catavento se movimenta, gira, e isso evidencia que os raios catódicos são constituídos por partículas que possuem massa. Então, se você colocar um catavento aqui e os raios catódicos que vão saindo do cátodo em direção ao ânodo, eles fazem com que esse catavento se movimente. Então essa rotação evidencia que aqui existe massa que faz com que esse processo aconteça. Lembrando, pessoal, que aqui nós temos uma bomba de vácuo. Essa bomba de vácuo vai retirando o ar dali de dentro para que não se ionize o ar, né? Para que a coloração aqui dentro não seja em relação ao ar, e sim aos raios catódicos que estão sendo emitidos pelo cátodo. 4. Os raios catódicos eles têm carga negativa. Essa propriedade é demonstrada submetendo-se os raios catódicos a um campo elétrico, pois eles sofrem uma deflexão em direção da placa positiva. A trajetória dos raios catódicos também é influenciada por campos magnéticos. Isso é óbvio. Se ele tem uma carga negativa, é exatamente isso que vai acontecer, né? A gente já poderia evidenciar que ele tem uma carga negativa porque ele sai do cátodo negativo para o ânodo positivo. Então o que é que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: se eu colocar uma carga elétrica próxima a um raio catódico, ela vai defletir ou vai repulsar essa carga elétrica, né? E ele vai se direcionar ao lado positivo. E isso é muito importante porque a gente vai... Thomson vai evidenciar isso na existência das cargas elétricas atômicas, tá? E aí a gente tem os raios canais ou anódicos. Em 86, Eugen Goldstein descobriu
com carga positiva dentro dos tubos de raios catódicos. Esses novos raios foram denominados de raios canais ou anódicos. Goldstein utilizou um tubo de descarga com um cátodo repleto de furos e observou o aparecimento de uma luminosidade que partia de cada furo, causando uma fluorescência na parte de trás do cátodo. Então, basicamente, o que foi que ele fez? Ele inseriu um cátodo com vários furinhos, né? Com vários furinhos, e ele percebeu que também existiam raios anódicos, ou seja, raios com carga positiva. Até agora a gente está falando de raios catódicos, que eram raios com carga negativa. Então ele conseguiu evidenciar que existiam também esses raios com carga positiva, beleza? E aí, como é que você pode explicar os raios catódicos e esses canais anódicos? Como é que a gente pode explicar, né? Então, os elétrons arrancados do eletrodo negativo são acelerados em direção ao polo positivo e no percurso colidem com moléculas de gás residual. As colisões retiram novos elétrons das moléculas, formando íons positivos, que são acelerados em direção ao polo negativo, formando os raios canais ou raios anódicos. Tá? Durante as colisões ocorre liberação de energia na forma de luz, que é responsável pela fluorescência dentro dos tubos. Ou seja, o que, é que ele evidenciou antes mesmo de Thomson? Ele evidenciou que aqui dentro, né, por exemplo, o gás hidrogênio, existe a presença sim de elétrons, e quando você retira esse elétron, você gera aqui uma carga positiva. Então, ó, retirei o elétron, a carga positiva passa pelo filtro aqui, né? Raios anódicos. Beleza? Raios anódicos. E aí, esses raios, né? Os estudos desses canais mostrou que eles eram constituídos por uma mistura de partículas carregadas positivamente. No entanto, elas não eram todas iguais, como nos raios catódicos. A massa das partículas nos raios canais ou os raios anódicos variava de acordo com o gás que era usado no experimento. Olha só que interessante. As partículas mais leves eram encontradas quando o gás utilizado era o hidrogênio. Então, ó, a gente pode resumir o seguinte, ó. Característica, né? Os raios catódicos são partículas, os raios anódicos são partículas. Carga elétrica negativa e nos raios canais positiva. E a massa sempre a mesma, enquanto nos raios canais, os raios anódicos, varia de acordo com o tipo de gás. E aí a gente chega na descoberta do elétron, né? Então, através desses estudos de raios catódicos, J.J. Thomson, Sir, né? J.J. Thomson descobriu a primeira partícula subatômica e propôs um novo modelo atômico, certo? Olha a responsabilidade de se propor um novo modelo atômico. Então, ele baseou seus testes, né, nessa ampola de Crookes, só que agora bem mais adaptada. E aí, o que foi que ele fez? Ele, a partir disso, criou uma descarga elétrica, né? Essa descarga elétrica faz com que você emita esses raios catódicos. Esses raios catódicos, por sua vez, foram colocados dentro de uma polarização, né, positiva, negativa ou anódica, catódica, e percebeu-se que quando você colocava o polo positivo para baixo, o raio se desviava para baixo, quando você colocava o polo positivo para cima, você desviava para cima. Então, essa característica estava diretamente relacionada à presença de uma carga elétrica. Que carga elétrica seria essa? Seria o elétron, tá? Então, o que é que Thomson fala para a gente? Thomson diz para a gente algumas coisas bem importantes que a gente precisa trazer como conclusão. Então, ele disse que os átomos não são indivisíveis, pois partículas eletricamente carregadas podem ser arrancadas deles através da ação de forças elétricas, radiação ultravioleta ou calor. Essas partículas têm a mesma massa e a mesma carga elétrica, qualquer que seja o átomo de onde são obtidas, sendo, portanto, constituinte de todos os átomos. Então, a partir daí, Thomson começa a propor uma nova característica relacionada aos raios catódicos, certo? Aos raios catódicos. Então, o que é que ele fala? Ele diz o seguinte, ó, Thomson mediu a razão carga-massa da partícula do raio catódico e, posteriormente, essa partícula foi denominada de elétron, tá? Ele chamou essa partícula de elétron. O valor encontrado por Thomson para a razão carga-massa foi de 1,2 vezes 10 elevado a 11 coulomb por quilo, e o valor atual dessa razão é de 1,76. Então veja que Thomson errou pouco, tá? Então, com a descoberta do elétron, Thomson propôs um novo modelo atômico, uma esfera maciça positivamente carregada de material gelatinoso ou pastoso com elétrons incrustados homogeneamente por toda a estrutura, tornando-a neutra. Só que a gente sabe que isso tem algumas falhas relacionadas ao modelo atômico de Thomson. Então, para Thomson, o que é que ele descreveu? É um modelo que a gente chama de modelo de pudim de passas, né? A gente tem agora os elétrons, que são cargas elétricas incrustadas em um meio, e a gente tem um fluido positivo, tá? Então ele consegue descobrir a presença do elétron, mas ele não consegue descobrir a presença de outras partículas que também são importantes.
E aí, em 1909, o William Millikan determinou a carga do elétron em um experimento clássico que ficou conhecido como experimento da gota de óleo Millikan. Então tem uma gota de óleo carregada com elétrons sob a ação da gravidade, né, importante, e existe uma força elétrica em sentido contrário. Essa força elétrica é o peso, tá? É bom lembrar que carga elétrica vezes constante de elétrica é igual a massa vezes a gravidade. Lembrando que peso é massa vezes gravidade, tá? Esse experimento de Millikan foi muito importante, por quê? Porque a partir daí ele vai conseguir perceber realmente a presença desses elétrons, tá? Do peso real de um elétron. Então, dependendo da força eletrostática, você vai conseguir, através disso, perceber se existe ou não realmente um peso desses elétrons e saber se realmente esses experimentos eles foram interessantes. Então, a carga do elétron ele percebeu que era menos 1,6 vezes 10 a menos 9, menos 19 Coulomb, e a massa do elétron é 9,1 vezes 10 a menos 31 quilogramas. Então, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu separei aí o modelo de Dalton e o modelo de Thomson, passando aí por todas as fases de descoberta das cargas elétricas. E na próxima aula nós vamos ter aí, com certeza, os próximos modelos atômicos. Nós vamos abordar aí os modelos atômicos de Rutherford Bohr até o modelo atômico atual, o modelo de Summerfield, ok? Então, eu desejo a vocês bons estudos, um beijo e um queijo. Até a próxima, a gente se vê. Tchau, tchau.